Água. Com o aquecimento do mundo ano após ano, o gelo nos polos norte e sul começa a derreter. O volume do gelo, em parte acima da superfície como um bloco sólido, começa a se transformar em água e ir para os nossos oceanos. E isso, logicamente, tem um efeito direto no aumento do nível do mar, o que representa uma ameaça significativa para países específicos ao redor do mundo em duas categorias diferentes. Primeiro, países continentais com áreas costeiras já abaixo do nível do mar, ou pelo menos áreas baixas que ficariam abaixo do nível do mar com o aumento dos oceanos. E segundo, pequenos países insulares que teriam todo o seu território habitável abaixo do nível do mar nesses cenários, fazendo com que desaparecessem efetivamente da face da Terra. Apesar de dramática para ambos, a situação é mais fácil de resolver no primeiro caso. Eles podem transferir a população para áreas mais altas ou adotar métodos para controlar a água, como fizeram os Países Baixos com a recuperação de terras. Não me entenda mal, não seria fácil nem agradável, mas é mais viável. Já no último caso, resolver seria quase impossível, mesmo com tentativas, como veremos a seguir. Não há terras mais altas para onde fugir. O pequeno tamanho e o fato de serem ilhas tornam muitas tecnologias de recuperação de terras inviáveis ou difíceis de usar. Então, um aumento drástico do nível da água só traz uma consequência: desaparecimento. Neste vídeo, vamos ver alguns países que podem sumir sendo engolidos pela água. Primeiro, Kiribati. É uma nação insular do Pacífico a nordeste da Austrália. Curiosidade: fica próxima ao Equador e cruza a linha internacional de Data e a do Equador. Ela é composta por 33 atóis e ilhas de Recife, espalhados por 3,5 milhões de quilômetros quadrados de oceano, mas sua área terrestre total é de apenas cerca de 800 quilômetros quadrados, como acontece com muitas pequenas nações insulares. É extremamente pequena em terra quando comparada ao seu território oceânico ou às suas ilhas. No entanto, ainda abriga mais de 100 mil pessoas. Com uma altitude média de apenas 3 metros, a água atualmente sobe a uma taxa de 1,2 centímetros por ano, 4 vezes mais rápido do que a média global, o que faz de Kiribati o país mais propenso a desaparecer devido à elevação do nível do mar nos próximos anos. O que acontecerá com essas 100 mil pessoas e uma nação soberana se o mar as engolir? Até agora não há solução real. O governo tenta implementar um plano para elevar a altitude do país ou construir barreiras de areia e pedra contra a água, mas o custo é estimado em bilhões de dólares, valor que eles não possuem. Eles buscam recursos de investidores externos, mas enfrentam dificuldades. Argumentam que países ricos, principais responsáveis pela crise climática, deveriam financiar a solução. O mesmo ocorre com as Maldivas, uma nação insular no Oceano Índico, a sudoeste do Sri Lanka e da Índia. Elas ocupam uma área de 298 quilômetros quadrados, tendo sido anteriormente uma colônia portuguesa, holandesa e britânica, conquistando a independência em 1965. Elas têm a menor altitude média de qualquer país do mundo, apenas 1,5 metro, e seu ponto mais alto é de 2,3 metros. No entanto, sua população é de quase 350 mil pessoas. A maior chance de inundações, intrusão de água salgada, perda de acesso à água doce e terras representa uma grande ameaça para o país. Estimativas afirmam que, até 2050, 80% do país será inabitável. Eles já implementaram várias medidas para combater isso, incluindo a construção de um muro ao redor da capital Malé e o início de um grande projeto de aterro em Umalé, em preparação para uma possível realocação de outras partes do país. Além disso, uma empresa holandesa propôs construir 5 mil casas flutuantes que podem ser a melhor solução, ilhas artificiais. Agora, voltando ao vídeo. E se você achou que os dois primeiros estavam em apuros, espere até ouvir sobre Vanuatu. A República de Vanuatu é o país mais vulnerável a desastres naturais. De acordo com a ONU, com cerca de 12 mil quilômetros quadrados, o arquipélago do Pacífico foi descoberto por espanhóis em 1606 e tornou-se independente em 1980, após governo conjunto do Reino Unido e França.
Um dos grandes problemas que eles enfrentam é que tem uma alta taxa de formação de ciclones. Há algum tempo, um ciclone devastou 90% da capital. A elevação do nível do mar também é uma questão crucial para as mais de 200 mil pessoas que vivem lá. Fiquei surpreso com a população desses pequenos países insulares. A dependência agrícola do país destaca a importância da resiliência climática para sua sobrevivência e desenvolvimento sustentável. As soluções que eles começaram a adotar são semelhantes às mencionadas anteriormente. Além dessas, alguns políticos e ativistas estão defendendo que se tome uma posição contra os grandes poluidores, buscando ações judiciais para obter compensação pelas perdas e danos causados pelas mudanças climáticas. Eles focam nas nações ricas, cujas emissões de carbono são fundamentais para as mudanças climáticas causadas pelo homem. Saindo das nações insulares por alguns minutos, temos um exemplo importante de como as nações continentais também podem ser afetadas, como é o caso de Bangladesh. Bangladesh está entre os 10 países mais vulneráveis a desastres climáticos, superando até pequenas ilhas. A alta vulnerabilidade deles se deve a uma combinação de fatores geográficos, como sua topografia plana, baixa e de planície deltaica. Além disso, fatores socioeconômicos, como alta densidade populacional, pobreza e dependência da agricultura, sendo este último comum nesta lista. O governo deles estima que, até 2050, em cada 7 bengaleses será deslocado devido às mudanças climáticas. Isso representa mais de 13 milhões de pessoas. Eles já estão se preparando com a construção de abrigos, diques e treinamento de voluntários. Como mencionei, eles não são o único país continental em risco se o nível da água subir muito. China, Índia, Países Baixos, Vietnã, Portugal, Indonésia, que tem uma capital afundando, Jacarta. Embora a mudança climática seja apenas um fator, Tailândia, Nigéria e quase todos os países com acesso ao mar enfrentam algum risco. Maior se forem pobres, se tiverem território de baixa altitude e uma concentração de pessoas em suas costas. Voltando às ilhas, temos as Ilhas Marshall, um estado associado aos Estados Unidos, um pequeno estado da Micronésia, com uma área de 181 km², distribuídos em 5 ilhas, com 29 atóis no Oceano Pacífico. A média de altitude deles é só 2 metros. Com 60 mil habitantes, alguns moradores já enfrentam a submersão iminente causada pela elevação do nível do mar que já começou. Isso é mais visível em alguns atóis que já foram submersos. Tentam soluções similares, principalmente elevar o terreno. O problema é que, ao depender da agricultura ou da extração de água doce, não é possível elevar o suficiente para impedir a inundação pela água do mar. Você precisa elevar o suficiente e de uma forma que a água salgada não penetre na água subterrânea, tornando isso mais difícil e caro de fazer. Situações parecidas ocorrem em Palau e nas Seychelles, embora não exclusivamente. Eles enfrentam todos os problemas citados e ainda outro: o aquecimento da água do oceano, que pode destruir corais, prejudicar o ecossistema e até levar à extinção algumas espécies de peixes. Se a agricultura é inviável pela água salgada e a pesca também, é difícil obter alimento. Palau está relativamente mais seguro que os demais. A maior parte do país está situada a 9 metros acima do nível do mar, mas o aumento das águas ainda representa um grande risco para a economia, a ecologia e a vida de quase 20 mil habitantes do país. Nas Ilhas Salomão, o risco também é um dos mais altos, já que atualmente elas ocupam o segundo lugar entre as nações mais ameaçadas por desastres naturais. Em parte porque uma grande proporção, 65% da população, vive a menos de 1 quilômetro do mar. Não só todo o país está em baixa altitude, mas a concentração nas áreas costeiras significa que esse problema vai acontecer mais cedo do que se imagina. A proximidade e os laços com a Austrália ajudaram, e o governo australiano se comprometeu a ajudar. Eles investiram milhões de dólares em projetos de energia, proteção agrícola e infraestrutura. Se essa ajuda será suficiente, ainda resta saber. E finalmente, para este vídeo, Tuvalu. A situação de Tuvalu revela a injustiça das mudanças climáticas. Apesar de quase não poluir, acredito que seja o país menos poluente do mundo. É fortemente afetado pelo aquecimento global. Descoberto pelos espanhóis em 1568, Tuvalu tornou-se independente da Grã-Bretanha em 1978. São 4 recifes de coral, 5 atóis e 3 ilhas no Pacífico.
continuam tentando melhorar sua resiliência costeira com construções, mas isso pode não bastar. De acordo com algumas estimativas, as marés mais altas poderiam inundar regularmente 95% do país até 2100. A água salgada em ascensão também pode destruir, antes disso, culturas alimentares de raízes profundas. Eles são um dos únicos, se não o único país, a seguir completamente as regras do Protocolo de Quioto para deixar claro que não tem culpa pelas consequências das mudanças climáticas, no sentido de que, pelo menos, fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Então, esses são alguns dos países do mundo, quase todos pequenas nações insulares que podem desaparecer com a elevação do nível do mar. Evitar a elevação do nível da água parece improvável ou até impossível agora, então a solução é criar um plano B ou outra forma de lidar com isso. Descobrir como o território pode sobreviver ou para onde podem se mudar. Algumas opções são construir muros para impedir a água ou elevar o terreno, avançar em projetos de recuperação de terras ou construir cidades flutuantes e ilhas artificiais. Além disso, outros países costeiros também vão sofrer com isso, especialmente aqueles com áreas de baixa altitude, que não são tão ricos e que têm a população concentrada nas costas. Soluções semelhantes terão que ser adotadas por eles para evitar desastres parecidos e a perda completa de vastos territórios costeiros ao redor do mundo, como este mapa mostra, poderia acontecer se o gelo derretesse completamente. O que você acha dessas possíveis soluções para o problema? Você acha que os países mais ricos deveriam pagar por terem poluído mais? Deixe um comentário me contando. Obrigado por assistir. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Até a próxima com mais conhecimento geral.